Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar, né, o nosso estudo de auditoria governamental. Vocês sempre me perguntam se os vídeos são adequados para o concurso X, para o concurso Y, para o concurso Z. Mais uma vez eu falo, esses vídeos, pessoal, a intenção deles é ser adequado para qualquer concurso, independentemente da banca. Até porque eu acho que vocês percebem que eu resolvo questões de várias bancas, do CESP, da Carlos Chagas, da ESAF. Eu já resolvi muitas questões da ESAF e da Carlos Chagas. Dos vídeos passados para cá, eu tenho resolvido muitas questões do CESP, até porque o nível da prova é mais elevado. Mas hoje eu volto a trabalhar com questões, principalmente da Carlos Chagas, tá certo? Então, fiquem tranquilos que esse conteúdo de auditoria governamental, a intenção deles é ser passada, né? Que a gente ministre esses vídeos com começo, em termos de conteúdo programático, a gente grave os conteúdos com começo, meio e fim, tá certo? Eu estou desvinculada de qualquer edital e atendendo a todos. Eu não atendo nenhum e atendo a todos ao mesmo tempo. Bom, então hoje o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai estudar a parte prática da auditoria governamental. Por quê? Porque eu percebo que os examinadores, do ano passado para cá, eles misturam a teoria geral da auditoria à auditoria governamental. Não poderia ser diferente, porque a auditoria governamental é uma aplicação da teoria geral da auditoria, né? Que é uma técnica contábil. Então, hoje, a gente vai trabalhar em cima dessas questões. Vamos falar de INTOSAI e de COSO para vocês. Riscos, eu já falei um pouquinho para vocês nos vídeos passados. E hoje a gente vai falar do COSO com mais detalhamento, tá certo? Apesar de eu já ter introduzido esse assunto em vídeos passados. A INTOSAI, eu não falei nada dela ainda. Eu sempre brinco e digo que a INTOSAI é a ONU dos Tribunais de Contas. É como se fosse a ONU dos Tribunais de Contas. E a gente vai estudar tudo isso hoje com tranquilidade, tá certo? E vamos lá. E antes que vocês me perguntem, qualquer dúvida, vocês sabem que podem tirar por e-mail, anapaula@euvopassar.com.br, eu atendo a todos, dos desesperados aos que têm dúvida, nenhuma dúvida é besteira, toda dúvida é muito importante, então podem passar as dúvidas. Então, anapaula@euvopassar.com.br. Se vocês tiverem dificuldade em obter um material escrito, ou seja, esse material que eu estou desenvolvendo aqui, que eu vou resolver, né, questões, podem passar o e-mail para mim que eu mando as listas para vocês. Eu já gravei 3 listas, 1, 2 e 3. Hoje é a 4ª lista. Então, se vocês tiverem dificuldade, não tem grilo algum, passa o e-mail que eu devolvo com o conteúdo, não tem problema nenhum, tá certo? Então, vamos lá. Essas questões práticas, pessoal, que a gente vai resolver agora, a título de uma revisão aprofundada. Eu vou casar essa disciplina com a disciplina da Germana, porque a Germana dá muito bem a parte de auditoria, mas eu vou avançar em termos assim, eu vou contextualizar as questões no âmbito do setor público, tá certo? Essas questões eu retirei do Conselho Federal de Contabilidade, quando o CFC, ele elaborava provas para exame de suficiência, né? Provas para exame de suficiência nível de graduado, tá certo? Provas de exame de suficiência para contador. Então, eu retirei essas questões de lá do CFC, quando existiam esses exames de suficiência, hoje não mais existem. E o que foi que eu fiz? Eu peguei as questões no CFC e adaptei para a órbita do setor público. Vamos lá. A lista 4, que vocês vão ter acesso a partir de agora, o título dela é Auditoria Governamental, questões práticas adaptadas do exame de suficiência para contador, que era realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Daqui para frente, a cada vídeo, a gente vai aprofundar nessas questões. Hoje é o nosso nível 1, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão de hoje. Na auditoria efetuada numa entidade pública, os auditores constataram, na averiguação de uma conta bancária, que os cheques emitidos e ainda não entregues aos beneficiários já estavam subtraídos do saldo disponível. A recomendação dos auditores será... Pessoal, sempre cai em concurso questão que envolve a parte de
conciliação bancária, tá certo? Aqui, o que diz esse cabeçalho? A empresa emitiu um cheque, a entidade, né, a entidade pública, emitiu um cheque para pagar determinado fornecedor e, antes mesmo de entregar esse cheque ao beneficiário, ao seu credor, ao seu fornecedor, já debitava lá da conta de bancos. Na óbito do setor público, a velha conta única, né? Então, vamos nós. Será que esse procedimento foi adequado? Não. Qualquer conciliação, que menos interessa é onde essa conciliação bancária vai ser feita. Se é no setor público, se é no setor privado, se é numa ONG, o que menos interessa onde é que a conciliação bancária vai ser feita. Toda conciliação bancária, ela toma por parâmetro o quê? Quando a gente vai fazer conciliação bancária, eu já fiz muita conciliação bancária na minha vida, quando eu trabalhava em empresa, a gente pega o extrato bancário, a gente pega o extrato e confronta com razão. O paradigma para qualquer conciliação é o extrato. Aquilo que você vai tomar como verdade é o extrato, porque dificilmente vai ter erro em extrato bancário, até porque as entidades, as instituições financeiras bancárias, elas são fiscalizadas rigidamente pelo Banco Central, elas seguem rotinas contábeis bem rígidas, né, lá do COSIF. Então, o nosso paradigma aqui de controle vai ser o extrato. A gente pega o extrato, confronta com razão, tem que fechar, os saldos têm que fechar. Se houver qualquer divergência, a gente ajusta o razão com base no extrato. É assim que a gente faz a conciliação. Então, diante dessa perspectiva, diante dessa explicação, e eu advirto a vocês que os gabaritos, eu estou comentando todos dessa parte prática para facilitar a vida de todos, tá certo? Das questões teóricas eu não vou comentar gabarito não, vou dar só as letras. Mas essa parte de aulas práticas, né, de questões práticas, eu prefiro comentar os gabaritos. Então, vamos lá. Então, voltando para o cabeçalho, para vocês observarem o detalhe da questão. Na auditoria efetuada numa entidade pública, os auditores constataram, na averiguação de uma conta bancária, que os cheques emitidos e ainda não entregues aos beneficiários já estavam subtraídos do saldo disponível. Como é que pode subtrair esse cheque se o cheque não tinha sido nem entregue, estava lá, junto com o tesoureiro? Como é que já ia debitar, né? Como é que já ia retirar, como é que já ia subtrair esse cheque? A recomendação dos auditores será a cancelar os cheques emitidos, uma vez que ainda não forem entregues. Pelo amor de Deus, o cheque já estava emitido, estava só esperando o fornecedor chegar para poder pagar. Essa letra A é totalmente amalucada. B, deixar de efetuar o pagamento aos beneficiários. Quem que quer fornecer para o setor público desse jeito? Essa letra B ainda é pior do que a letra A. O cheque foi emitido, estava lá na tesouraria, esperando o fornecedor chegar para receber o pagamento dele. Isso acontece muito nos pequenos municípios. E aí, só porque o fornecedor se atrasou ou deixou para vir no outro dia, você vai sustar o pagamento? Que loucura é essa? Falsa letra B. Letra C. Manter o saldo de bancos, pois os cheques, ao final, serão descontados. Essa letra C também está errada. Porque, pessoal, eu já disse, eu vou repetir essa primeira e quando a gente for resolver a segunda questão. Toda conciliação bancária é feita com base no extrato. Você pega o extrato, aí olha para o razão. O setor público vai ter razão? Lógico que vai ter razão. Então, olha só. O razão que vocês aprendem com a Germana, que é um livro contábil, né? Então, olha só. A gente pega, olha para o saldo do razão, compara com o extrato e se tiver algum ajuste a ser feito, normalmente a gente tem uma ficha de conciliação e a gente ajusta o saldo do razão com base no extrato. E os dois fecham. Os dois têm que fechar, mas o razão se ajusta ao extrato e não é o contrário. A letra C está errada, porque diz que manter o saldo de bancos, pois os cheques ao final serão descontados. Quer dizer que deixa a conta bancos superfaturada ou superavaliada, mais tecnicamente, perdão, você deixa o saldo de bancos superavaliada, não faz sentido, fere a teoria contábil do conservadorismo, da prudência que vocês aprendem com a Germana. Falsa, letra C. Engana bem, mas ela é falsa. Letra D. O auditor deve recompor, né, o saldo de bancos, reclassificando-os como cheque a pagar, verdadeiríssimo. Normalmente essa conta de cheques a pagar, ela fica como retificadora
da conta de bancos. Você vai ter lá bancos e vai ter uma conta retificadora de cheques a pagar, ou cheques a compensar, como queiram, tá certo? Aí você pode dizer, mas Ana Paula, eu aprendi com a Germana que toda conta que termina com a pagar é uma conta de passivo. É uma conta de passivo porque a entidade fica na obrigação de, quando o credor descontar esse cheque ter fundo. Lógico que é uma conta de passivo, é uma obrigação do poder público com os seus fornecedores. Lógico que a conta de passivo não se discute, mas por questão de prudência, por questão de conservadorismo, é de bom tom que ela fique lá no ativo, retificando a conta bancos, tá certo? E os examinadores, quando eles trabalham com questões práticas de auditoria, o que eles fazem? Eles misturam a contabilidade geral, a contabilidade pública. Eles misturam a teoria geral da auditoria a teoria da auditoria aplicável ao setor público. Dentre essas opções, a mais tranquila é a letra D de dado. Para não restar dúvida, eu vou ler de novo o cabeçalho e vou ler direto a letra D para vocês fotografarem aquilo que se entende por correto, tá certo? Na auditoria efetuada numa entidade pública, os auditores constataram, na averiguação de uma conta bancária, que os cheques emitidos e ainda não entregues aos beneficiários já estavam subtraídos do saldo disponível. A recomendação dos auditores será, D de dado, recompor o saldo de bancos, reclassificando-os como cheques a pagar. E eu fiz um comentário aqui para vocês, que eu vou disponibilizar na lista, ou meu comentário. As conciliações bancárias tomam por parâmetro o extrato bancário. Logo, concilia-se o razão com base no extrato. A conta cheques a pagar representa uma obrigação. Por razões de conservadorismo, é recomendável que esteja alocada como retificadora do saldo bancário. Daqui a pouco a gente volta e vai resolver as questões seguintes.